Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar a respeito da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia. E, nesse primeiro momento, nós vamos tratar da atividade na advocacia. Vamos ouvir o artigo 1º e o artigo 2º da Lei 8.906/94. Artigo 1º da Lei 8.906/94. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1º. A postulação ao órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Inciso 2º. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Muito bem, vocês puderam perceber pela leitura desse artigo que são atividades privativas da advocacia a maioria das situações da vida comum do homem moderno em nosso país. Todavia, há uma ação direta de inconstitucionalidade, a ação direta número 1127/8, que reconhece a constitucionalidade desse dispositivo, porém, autoriza o cidadão a, diretamente e sem advogado, pleitear na Justiça de Paz, nos juizados especiais e na Justiça do Trabalho. Ou seja, nenhum de nós precisa de advogado para casar, nenhum de nós precisa de advogados para demandar na Justiça do Trabalho, igualmente para propor ação no juizado especial até o limite de 20 salários mínimos. Interessante a gente poder entender esse artigo, que na verdade dá ao advogado a prioridade de ação, todavia exclui da necessidade de se ter um advogado nestas três hipóteses que eu acabei de colocar. Este primeiro capítulo do Estatuto da Lei 8.906/94 possui 3 pontos importantes, que são necessários o comentário a partir de agora. Primeiramente, nós temos que falar a respeito dos atos nulos. Ou seja, são nulos todos os atos que se requerem a participação de advogado e que advogado não existe. Ou seja, se o advogado não se faz presente e há necessidade de tê-lo, o ato, por óbvio, é nulo. Outra situação bastante importante é aquela situação que trata a respeito da possibilidade do advogado poder defender o seu cliente sem procuração. Ou seja, meus queridos alunos, se vocês, porventura, precisarem ver um processo que esteja numa vara civil, por exemplo, um processo findo de uma ação de acidente de trânsito e estiverem sem a procuração, saibam que vocês poderão consultar o processo sem procuração pelo prazo de 10 dias para poderem, então, saber se vão defender ou não os seus clientes. Isso não pode ser nunca esquecido. Sob outro aspecto, nós, advogados, quando renunciamos a um processo, somos ou ficamos ligados ao processo por 10 dias. Esses 10 dias dão ao cliente a tranquilidade para que ele possa constituir um outro profissional. Até estes 10 dias, após a renúncia ou a comunicação da renúncia por parte do advogado com relação ao seu cliente, o advogado fica vinculado e responde por danos que eventualmente venha a causar com relação àquilo que faz neste processo em que ele renunciou. Esta é uma regra muito interessante e nós não podemos esquecê-la. O nosso tema agora diz respeito aos direitos do advogado. Os direitos do advogado estão constantes no artigo 7º do nosso Estatuto, da Lei 8.906/94. O artigo 7º é um artigo que possui 20 incisos e que é absolutamente importante. Por quê? A lei, quando foi elaborada, buscou gerar a nós, profissionais do direito, uma garantia para o desenvolvimento adequado do trabalho. A seguir, é importante que tratemos a respeito do direito que nós, advogados, temos de nos comunicar com nossos clientes que se encontrem presos, a qualquer momento, a qualquer hora do dia. O direito de ingresso é outro direito importante que nós, advogados, no cotidiano não utilizamos. Eu quero dizer que o direito de ingresso diz respeito àquela possibilidade que o advogado tem
de ingressar em qualquer sala de juiz, em qualquer sala de audiência, em qualquer cartório ou mesmo no tribunal, para falar com o magistrado, independente de haver marcado hora. Isso nós no cotidiano não utilizamos. Há uma temerosidade por parte dos colegas que acha que o juiz só atende com hora marcada. Na verdade, nós não precisamos marcar hora, nós temos o nosso direito de ingresso livre, desde que respeitemos a ordem de chegada. Portanto, se cada um de nós quisermos falar com juízes, com promotores ou com quaisquer autoridades, temos este direito de ingresso ratificado, solidificado na Lei 8.906/94, mais precisamente no artigo 7º. Também é importante que possamos entender que este direito se estende à possibilidade do advogado, numa sessão de tribunal, como por exemplo num julgamento de um agravo, o advogado poder ultrapassar os cancelos, os limites que os separam daquela parte reservada aos magistrados. Este direito de ingresso é muito importante porque ele, nos últimos tempos, tem caído nos vários exames de ordem do nosso país. Finalmente, eu gostaria de tratar da possibilidade do advogado trabalhar sem procuração. Há algumas hipóteses em que o advogado não tem a possibilidade de colher a assinatura do seu cliente numa procuração. Neste caso, a Lei 8.906/94 lhe possibilita esse trabalho, desde que alegue urgência e junte à procuração no prazo legal. Nosso tema agora é da inscrição. Esse tema diz respeito a tudo aquilo que vocês estão buscando em curto espaço de tempo. Vamos ouvir agora o que diz o Estatuto da Advocacia a respeito dos requisitos para a inscrição. Artigo 8º da Lei 8.906/94. Para a inscrição como advogado é necessário: inciso 1º, capacidade civil; inciso 2º, diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada; inciso 3º, título de eleitor e quitação do serviço militar se brasileiro; inciso 4º, aprovação em exame de ordem; inciso 5º, não exercer atividade incompatível com a advocacia; inciso 6º, idoneidade moral; inciso 7º, prestar compromisso perante o Conselho. Dignos de nota e de explicação são 3 desses incisos. O primeiro diz respeito à incompatibilidade, ou seja, aquele advogado que, porventura, venha a exercer uma função incompatível com a advocacia, não pode obter a sua inscrição por ausência deste requisito. Um outro requisito necessário é a idoneidade moral. A comprovação da idoneidade moral gera ao advogado a possibilidade de obter o registro. Finalmente, nós temos o último inciso, que diz respeito ao compromisso que deve ser prestado pelo advogado perante o conselho competente da OAB. Este compromisso é similar àquele compromisso que se firma no casamento. Ou seja, o advogado, agora recebendo a sua carteira de advogado, presta um juramento perante o conselho e se torna um advogado, deixando de ser bacharel após, por óbvio, ter sido aprovado no exame de ordem.